Olá, Digners. Estamos entrando num dos períodos mais fascinantes da história do Brasil, para ser estudado, é claro, né? Talvez um dos presidentes mais polêmicos, mais controversos, mais geniais da história, não só do Brasil, mas de certa forma de toda a experiência que a gente entende de política ocidental, Getúlio Dornelles Vargas, de São Borja para o Brasil, tá? Idolatrado, odiado, ninguém consegue estudar, saber de Getúlio Vargas sendo neutro, do tipo, Getúlio Vargas, tá, sei, sempre há manifestações extremas acerca dele, mas foi um homem de seu tempo, fez naquele tempo que acreditava que tinha que fazer, e ele pode sim ser elogiado e obviamente pode sim ser criticado. A gente entra agora na Era Vargas, galera. Sempre cai em prova. A Era Vargas cai até quando não cai. Como assim? É porque entender a Era Vargas dentro do Brasil é entender essa ruptura. Muitas pessoas falam que o Brasil, de certa forma, se divide antes e depois da Era Vargas. É aqui que o Brasil começa a tomar uma projeção política mais forte de um Estado. O Brasil vai ficando maior, o Brasil vai se colocando à frente, vai se emancipando dentro da sua própria estrutura política e econômica. O Vargas, ao longo do seu período, consegue tirar o Brasil de uma pecha, de uma caricatura agroexportadora para um país realmente industrial e um monte de coisa que a gente vai ver nas aulas de Era Vargas, certo? A Era Vargas é o período, olha que coisa interessante, de 1930 a 1945, dividido em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, ok? Uma coisa importante, o Vargas volta ao poder depois nos anos 50, já num outro contexto. Mas isso não é a Era Vargas. Marca aí, tá? A Era Vargas é o período onde Getúlio Vargas governa 15 anos de forma ininterrupta. E uma fofoca para vocês, o cara governa 15 anos sem um voto popular. Nenhum voto. E idolatrado por muitos, o pai dos pobres, o grande presidente. O cara é esperto, tá? Inteligente. Não, um grande político, né, a ser estudado. Galera, então hoje a gente vai trabalhar as principais informações do governo provisório, certo? Assim que o Vargas toma o poder no Rio de Janeiro, depois de um golpe contra o Washington Luiz e destruindo aquilo que a gente chama de Primeira República e que será chamado de República Velha por eles, Vargas trata, num primeiro momento, de desmontar aquela máquina que ele acreditava que funcionava de acordo com os interesses da República Oligárquica. Então, uma das primeiras atitudes que o Vargas vai tomar é essa aqui, ó. Ele vai nomear interventores para os estados do Brasil, ou seja, ele vai destituir na marra. Não esqueça, esse governo provisório, ele acaba anulando a Constituição que existia de 1891, que a gente viu nas aulas passadas. O governo é um governo extraordinário, é um governo que está acontecendo ilegal, até que se rearrume, se crie uma Constituição, se promova tudo bonitinho. Então é algo de emergência, ok? Um governo provisório que veio de um golpe. O que vai acontecer? Para desestruturar aquela política do café com leite, onde as elites estavam viciadas nas relações oligárquicas da República Velha, ele destitui esses governadores de estado e nomeia tenentes nos seus lugares. Esses tenentes que apoiaram Vargas no golpe lá em 30. Muitos tenentes vão para um lado, vão para o outro e alguns ainda ficam vinculados ao Vargas aqui. O tenentismo como movimento ele se esvazia e esses grupos aí políticos vão acabar se enfileirando ideologicamente para um lado e para o outro, que a gente vai ver na próxima aula. O que vai acontecer? Após isso, o Vargas começa a estruturar uma forma política dentro do Brasil que a gente vai ver a cada aula, onde cada vez mais o governo central, o governo federal seja protagonista. O Brasil fica estatizante, o Estado fica grande. Para tu aí que assistia ao... Não é do meu tempo, né? Eu sou do tempo do Changeman, do Jaspion. Mas para ti que assistia lá o Power Rangers, o Estado brasileiro fica aquele Megazord. Fica enorme, fica grande. Que, aliás, é uma grande discussão política hoje que existe, né? O Estado grande, Estado pequeno, o que fazer dentro do Brasil? E o Vargas vai implementar esse Estado grande, controlado pelo governo central, certo? Outra coisa importante aqui, galera, ele começa a remodelar a relação do governo com todas as camadas sociais, com o operariado, com a classe média, com os industriais, com a elite agrária.
de certa forma, ele vai conseguir tutelar e incorporar todos ao governo central. A era Vargas é um governo muito centralizado. Com ditadura e sem ditadura, ele vai ser assim. E o que vai acontecer? Em 32, haverá uma revolta em São Paulo, chamada de Revolução Constitucionalista. O nome já entrega um pouco aqui o que quer dizer. Essa revolta é um marco dentro da cidade, né, dentro do próprio estado de São Paulo, porque foi uma briga dos paulistas contra o Vargas. É claro que a gente sabe que é uma briga, no fundo também, por causa de uma saudade do poder. Vargas tirou os cafeicultores do poder, pelo menos politicamente falando. Economicamente, o café ainda é importante no Brasil, mas politicamente essa galera não está mais no poder. Então há essa revolta. E o que vai acontecer? 32, o governo provisório entrou em 30. Esse provisório está provisório demais, né? Está demorando para acabar esse provisório. Então São Paulo vai acabar culminando numa grande manifestação, numa grande de revolta, que vai envolver diversos setores dentro da sociedade paulista, que vai marcar, aqui nós no Rio Grande do Sul temos a Revolução Farroupilha como uma espécie de mito fundador, de orgulho, com todas as contradições, São Paulo também. Certo? E o que vai acontecer? Vai estourar uma revolução lá em São Paulo, durante 3 meses. E qual era a exigência dessa revolução constitucionalista? Primeiro, tá? Obviamente, 2 anos de um governo constitucional, de um governo provisório, vamos colocar o Brasil nos eixos da legalidade. Então exigiam uma Constituição. Exigiam que se fizesse eleições, né, que se promovesse o anúncio de eleições no Brasil para o Brasil entrar na normalidade. Estamos sendo governados por um cara, um ditador, um governo extraordinário que não deu as caras ainda. Onde quer chegar? Cadê as leis no Brasil? Certo? E essa é a crítica. E também um interventor paulista, porque o Vargas nomeou um tenente nordestino aqui para dentro de São Paulo. A grande crítica é o quê? Esse cara não sabe nada de São Paulo. Já que tu está nomeando teus interventores, então coloca alguém que conheça, né, a realidade do Estado. E isso, tá, essa revolta paulista, essa revolução constitucionalista, um marco simbólico local, tá, regional, ela tem 2 lados. O Vargas ganha. O governo federal vence a revolta. Só que também São Paulo ganha com ela. Por quê? Porque o Vargas ainda precisava do café paulista. Porque a gente pensa assim, a industrialização começa na era Vargas. Aí dia 13 de novembro o Vargas toma o poder. O Brasil dependia do café. Dia 4 de novembro o Brasil é industrial. Claro que não. O que é? O Vargas criou um raio industrializante. Não. Até a indústria se fortalecer no Brasil, vai levar tempo. O Vargas ainda precisava dos cafeicultores. Ele vai dar o tapa e vai passar talco depois na bunda deles. Por quê? Porque precisa se articular com essa elite. Então Vargas, apesar de controlar a revolução aqui dos paulistas, ele vai ceder e vai promover o que eles queriam. Vai anunciar eleições, vai criar um código eleitoral, e esse código eleitoral também vai atender uma camada média liberal que via na República Velha algo corrupto, algo engessado. Portanto, o Vargas, além disso, tá, ele vai, né, criar uma Assembleia Constituinte para promover uma nova Constituição no Brasil. Olha a nossa categoria de análise aqui, ó. Lembra do código? Promulgada. Resultado de Assembleia. Se fosse imposta, seria outorgada. Vai ter de novo isso, mas essa aqui é promulgada. E qual é a grande novidade dessa Constituição, turma? Isso aqui, ó. Incorporação de um Código Eleitoral criado no ano anterior. E o que tem de novidade? Voto secreto. Porque o voto era aberto, lembra? Que dava margem para coação, dava margem para violência política. As pessoas sabiam que tu ia votar e tu era coagido a votar em tal, por causa das elites locais. Agora o voto é secreto, ok? Voto feminino pela primeira vez no Brasil, em 34, na era Vargas. E aí uma grande transformação no discurso sobre isso, inclusive acadêmico, inclusive nas provas. Durante muito tempo, esse voto feminino, como outras coisas no Brasil, foi visto de forma paternalista. Como se fosse o Vargas, o Vargas cedeu o voto para as mulheres, olha como é bondoso o Vargas. Ok, mas havia muito tempo uma grande movimentação de diversos grupos feministas no Brasil que já lutavam por isso. E a gente não sabe, porque a gente não estuda. Os documentos estavam lá, e por que ninguém falou?
E aí envolve outros detalhes. E cada vez mais as provas vêm abordando isso. Esses documentos, esses discursos de lideranças femininas que já exigiam essa participação política dentro do Brasil. E é dentro da Era Vargas que isso vai acontecer. Mas muito cuidado com o Enem ou com qualquer outra prova para não esquecer o protagonismo feminino nisso também e não ficar apenas como uma coisa dada, cedida paternalmente pelo Vargas. Ok? Botei em asterisco aqui por quê? Porque o voto feminino era facultativo, enquanto o voto masculino, a partir de agora, passa a ser obrigatório. O voto feminino é facultativo, a não ser que a mulher fosse funcionária pública. E aí entra um outro fator interessante. O Vargas vai já, a partir do governo provisório, encaminhar o quê? Uma legislação trabalhista. O Vargas, a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai se tornar o grande interlocutor da população trabalhadora, do seu José, da Dona Maria. Na República Velha, dizia-se assim: questão social é caso de polícia, né? Toda a reivindicação do trabalhador tinha que acabar com laço, não tem que criticar. O Vargas incorpora, ele se torna o grande protagonista desse trabalhador, né? Das pessoas mais humildes, ele incorpora isso, eles são importantes. O trabalhador, o trabalho manual, qualquer tipo de relação de trabalho que era desvalorizado numa sociedade mais oligárquica, é redimensionado na Era Vargas, que vai alçá-lo posteriormente como o pai dos pobres, esse grande mito que acontece aí. Porque ele vai criar uma legislação que protege o trabalhador, que dá garantias ao trabalhador. E é óbvio que isso também tem relações que vão envolver o vínculo com o próprio Vargas. Ele fará isso aí também para os seus próprios interesses. E a gente vai ver isso depois. Mas ficamos aqui, legislação trabalhista. Ele começa a criar a incorporação de uma série de benefícios ao trabalhador que não tinha durante a República, que também acaba esvaziando, muitas vezes, os movimentos protagonistas autônomos desses trabalhadores. E aonde eu quero chegar? Como o funcionalismo, o funcionário público, ele acaba ganhando algumas condições, alguns méritos e algumas, digamos assim, conquistas nesse período, ele entende o quê? O voto feminino é facultativo, menos para a funcionária pública. E já como ele cria uma legislação que beneficia o funcionário público, ele pensa o quê? A funcionária pública vai votar em mim. Então ele já pensava na frente, ok? E para fechar, Vargas, na Constituição, diz o quê? Eleições para presidente, para que governe 4 anos e não pode ser reeleito, com voto direto. Uhul! Quem é que vai participar das eleições? O povo vai votar? Não. Disposições transitórias da Constituição. Fica dito que nessa primeira eleição, por causa de uma instabilidade dentro do Brasil, o voto vai ser indireto, vai ser dentro da Assembleia. Quem ganhou? O Vargas. Olha que sem vergonha, que traquinas, que danado. Ele cria uma Constituição, faz uma disposição transitória onde aquela eleição era indireta e como ele tem uma grande força política dentro da Assembleia, ele é eleito presidente do Brasil, agora de forma constitucional, que é o nosso próximo assunto. Não perde, porque a partir de agora o negócio vai pegar. Beijo do Marcito, compartilhe o aula D. Sangue de Jesus tem poder, a sererê de Guidim. Até a próxima.